fiquei com o resumo do capítulo 11. Deixa eu só... E à medida que as pessoas vão entrando, e a gente sabe que as pessoas vão entrando no decorrer do estudo, às vezes vem um microfone aberto aqui, eu vou ter que dar uma interrompida para mutar, só para não atrapalhar, tá bem? Então, vamos lá. O capítulo 11, intitulado Os Justiceiros, começa narrando o benfeitor que eles estão, então, num hospital e que naquela fase estava havendo um aumento expressivo da contaminação de pessoas e que havia uma forte discussão a respeito dos medicamentos de urgência decorrente de terrível combate entre políticos, diz o benfeitor, indiferentes ao sofrimento do próximo. E os médicos, eles recebiam ordens perturbadoras e incertas, porque uma hora diziam para fazer determinada coisa, na outra eles mudavam as decisões. E aí então que havia um desespero que estava tomando conta das massas, e que por isso a vibração estava de baixo nível, e essas mesmas vibrações estavam invadindo o hospital. E aí o benfeitor fala, quais são os sentimentos decorrentes dessas baixas vibrações? A raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Nós vamos encontrar no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 11, Onda Mental, e no 12, Reflexo Condicionado, as seguintes instruções a respeito dessas ondas mentais, dessas formas pensamentos e de como isso influencia o nosso bem viver. Então, está lá que sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, nós criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes, que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. E que isso vai gerar uma força criativa incessante em nós mesmos. E aí assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida. Então, nós recomendamos a leitura desses 2 capítulos. E aí, então, prossegue o benfeitor dizendo que eles estavam no hospital para inspirarem os médicos para a aplicação do remédio que estava apresentando melhores resultados e restabelecendo os pacientes com mais rapidez, se esses medicamentos fossem tomados logo nos primeiros sintomas, impedindo o prosseguimento da virose, o que constituía verdadeira bênção. E que esses mesmos benfeitores passaram o primeiro mês dedicando-se às obsessões mais perturbadoras e as agressões àquela instituição que estava albergando a todos nesta missão. E que eles se reuniam periodicamente para avaliar os resultados das suas inspirações, das desobsessões, e se fosse necessário, para alterar os seus comportamentos. Então, nós vemos ali que eles estavam agindo numa situação de emergência, de urgência, de acordo com o que havia disponível no momento, e faziam essa reunião periódica de avaliação das suas atividades. E aí, então, o benfeitor vem e nos alerta novamente para o comportamento da sociedade, que tem abandonado os valores ético-morais em vista dos interesses que nos predominam, os interesses imediatistas, materialistas. Fala ainda a respeito das fake news, das notícias falsas, que estavam levando muitas pessoas ao pavor. Pessoas essas, diz o benfeitor, desequipadas de discernimento e fracas na fé religiosa e na humanidade,
e como isso foi verdadeiro e até continua sendo os dias de hoje. Nós observamos uma avalanche de fake news em todos os meios de comunicação. E nós, se não estivermos precavidos, se não estivermos bem equilibrados, vamos caindo nessa onda de desesperação, de desequilíbrio. E aí ele continua dizendo que nós teremos graves problemas no comportamento humano e também de transtornos obsessivos em razão dessas falsas notícias que causam esses tipos de vibrações e de sentimentos em todos nós. E também em razão do isolamento social para aqueles que não estavam mais habituados ao convívio no lar. Então, nós ainda teremos consequências bastante graves e tristes desta pandemia. Afirma ainda que eles tinham, os benfeitores, o dever com os cuidados preventivos em relação ao período por vindouro, que seria, então, o da renovação social. O sexto, aí nós pedimos que anotem que é o sexto e não o quinto, conforme foi enviada a errata, né, para todos nós. O sexto e último período do Espiritismo, conforme nos traz Allan Kardec na Revista Espírita de 1863. E que, pela facilidade da comunicação pela internet, infelizmente surgiram muitas pessoas descomprometidas com a verdade do Evangelho, no intuito de se autopromoverem. Ele faz esse alerta, porque com a gratuidade de nós fazermos transmissões, lives nas redes sociais, houve realmente uma avalanche de pessoas querendo, com o intuito de se autopromoverem, levando a mensagem do Evangelho distorcida, sem nenhum compromisso, para que nós fiquemos alerta, para vermos bem aqueles a quem nós estamos dando crédito, a quem nós estamos ouvindo em tempos de pandemia, pessoas às vezes desequilibradas e que nos levam a raciocínios equivocados. Isso já foi anunciado lá quando Jesus esteve conosco, e Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, fica aí o alerta. E fala ainda que o espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Destaca que o comportamento dos médiuns nesse momento deve ser o de contribuir em benefício da esperança e da paz, sem revelações de pavor. Fala da importância da fé verdadeira em todos os momentos. E que a pandemia tem sido uma grande instrutora das massas para demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Então, nós ficamos nos perguntando ainda o porquê de tudo isso, e o livro vem, o benfeitor nos esclarece com muita profundidade. Que, então, ele vai relatar, o presidente daquela instituição onde eles se encontravam, estava sendo perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominava justiceiros. Justiceiros que se diziam injustiçados, não é? E aí é um paradoxo. E nós nos lembramos de uma fala do querido Raul Teixeira, numa das suas palestras, nós enviaremos o link para acesso posteriormente, que ele falava que certa vez o espírito do seu benfeitor, seu guia espiritual, Camilo, disse a ele que pelo mundo nós encontraremos injustiças, pessoas injustas, mas nunca acharemos injustiçados, porque aquilo que estamos sofrendo por alguma razão, com o fito de nos libertar da responsabilidade dos danos que causamos à própria consciência. E aí, então, ele segue dizendo
que esses justiceiros elegeram umas furnas próximas a uma região pantanosa, imitando o inferno, onde havia recintos dedicados a punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambiente apavorante, elegendo os mais perversos para formarem o Tribunal de Justiça, e que eles também formaram um tipo de polícia para a perseguição de alguns eleitos. Aqui nós nos recordamos da obra Bastidores da Obsessão, também de Filomeno de Miranda e de Valdo Pereira Franco, no capítulo 6, intitulado No Anfiteatro, o Teofraustos, Dr. Teofraustos, especialista na hipnose, que constituía esse anfiteatro como se fosse também um próprio tribunal de justiça. Então, quem tiver curiosidade para ver com mais riqueza de detalhes que trata nesse livro, como é que eles agem, nós indicamos a leitura para aprofundamento. Continua o benfeitor falando sobre o alerta, né, para a perseguição que esses justiceiros estavam fazendo para as pessoas dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, buscando em cada um o calcanhar de Aquiles, o ponto vulnerável para perseguição com inclemência. E aí, então, ele vai explicar o porquê que Deus permite esse tipo de perseguição àqueles que querem levar a boa nova e praticam as verdades do Evangelho. Ele diz que os obreiros do Senhor são ainda espíritos em expiação, de purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmico, e que devem se reajustar. Então, que por indisciplina e comodidade, muitos ainda não conseguem lutar com o mesmo empenho para superar essas tendências primitivas, e aí então acabam tombando nas armadilhas dessas entidades. Nesse momento, nós nos lembramos do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Marcos 13, 33 e depois 14, 38, onde o mestre nos recomenda: orai e vigiai. Eu gostaria de trazer rapidamente a tradução de Pastorino a respeito desse orai e vigiai. Então, no livro Sabedoria do Evangelho, volume 7 e volume 8, ele vai dizer que, segundo a interpretação dele, nós sabemos que ele foi um poliglota, traduziu várias obras para o português, seria despertar e não vigiar. Ele diz que despertar é o que melhor exprime a ideia do texto original, que é indispensável acordar, deixar de dormir, a fim de não perder o momento solene e preciso da chegada do Filho do Homem. Então, ele recomenda: estejamos despertos, atentos, bem acordados, e permaneçamos em oração para aproveitar todas as ocasiões de subir. Prossegue, então, o benfeitor, que, a respeito dos nossos erros do passado, que eles se constituem uma mancha no nosso caráter e que abrem o campo vibratório para sintonizar com elementos maldosos, que são transformados em elementos das leis de justiça que eles, os justiceiros, fingem conhecer. E faz um novo alerta para que nós possamos nos melhorar, para acompanhar a regeneração do planeta e não sermos exilados do planeta Terra. E que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, se encontra no cenário do planeta reencarnada, elaborando leis para tornar legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, da corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno em favor da leviandade e do mentiroso prazer sexual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral.
Então, esses são os momentos graves que nós estamos vivendo, porque são decisivos e porque estão sendo muito desafiadores. Esses, segundo o benfeitor, são antigos soberanos e senhores poderosos na maldade e nas dissipações. São devassos que degradaram nações e povoados, que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos para se manterem na luxúria e na crueldade, e que voltam a administrar sob os mesmos estilos, inspirados por esses espíritos justiceiros. E que a paisagem mental de todos eles é muito densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram, ovoides e outros indefiníveis demônios. Na Revista Espírita de maio de 1865, Kardec vai nos trazer o seguinte, eu fiz o seguinte enxerto deste artigo. Diz o Kardec, então, que nada se perde em a natureza e que nada é inútil, e tudo das criaturas, até mais perigosas, até os venenos mais sutis têm a sua razão de ser. Quantas coisas haviam sido julgadas inúteis ou prejudiciais e cujas vantagens foram reconhecidas mais tarde. Outro tanto se dá com as que não compreendemos. Sem tratar a fundo a questão, apenas direi, fala Kardec, que as coisas nocivas que vos obrigam à atenção e à vigilância que exercitam a inteligência, ao passo que, se o homem nada tivesse a temer, abandonar-se-ia a preguiça, em prejuízo de seu desenvolvimento. Se a dor ensina a gemer, gemer é um ato de inteligência. Então, esses justiceiros têm a sua utilidade, porque, segundo ensina o codificador, nada é inútil, nem mesmo os piores venenos, nos diz ele. Então, a limpeza espiritual do planeta está sendo feita através da pandemia e outras convulsões físicas que irão colocar o planeta Terra no seu eixo, momento em que o amor voltará a brilhar. Chama-nos novamente a atenção para que permaneçamos vigilantes e ativos na incementação dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão. Então, nós temos que ser firmes naqueles valores ético-morais cristãos. Não podemos ir com a onda, com a massa. E após a Segunda Guerra Mundial, nos fala, os pensamentos de angústia, de desespero, de ausência de fé, passaram a constituir a psicosfera hoje mais intoxicada pelas edificações mentais dos desditosos variados. Então, essa insegurança, esse medo, a falta de fé, são fatores muito prejudiciais e que vai nos gerar consequências desastrosas. Nós precisamos ficar alerta. E aí, então, chama de intelectuais da desgraça coletiva das massas. Essas pessoas que funcionam como antenas desses espíritos justiceiros, que andam semeando por aí filosofias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradantes, aos quais se atiram os seus aficionados e são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. E aí, então, nós nos lembramos do psicólogo Rolomei, da sua obra O Homem à Procura de Si Mesmo, o capítulo 2, intitulado As Raízes de Nossa Doença. Ele vai trabalhar a respeito do vazio existencial. Nós recomendamos a leitura profunda, que ele faz uma abordagem maravilhosa, que ele faz isso no século retrasado, no século XIX, mas continua muito atual.
E aí, então, vou ler um trechinho do livro que ele diz assim, que uma medonha noite de barbárie desceu sobre nós, quando os valores humanistas e hebraico-cristãos de nossa época foram submergidos. E que essa ideia, esse conceito de seja você mesmo, era uma desculpa para cair no mais baixo denominador comum das inclinações. E é isso que nós estamos observando na nossa sociedade atual, que através dessas propostas de leis, essas ideias de perversão, de anarquia, de destruição e dos prazeres degradantes. Seja você mesmo, você pode ser aquilo que você quiser. Nos dá uma falsa ideia de liberdade, porque a liberdade não existe sem a responsabilidade. Então, o nosso conceito de vida, de homem, de sociedade, enquanto espíritas cristãos, é sejamos os melhores que pudermos, vençamos-nos a nós mesmos, as nossas más inclinações, sejamos pessoas de bem que promovem a beleza, a moral e a ética, e não ao contrário. Então, realmente fica o alerta. E, por fim, rapidamente, nesse resumo, fala que, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, de todas as dores, de todos os sofrimentos, deste alerta que ele vem nos trazer a respeito desses espíritos justiceiros, para que nós vigiemos, oremos, cuidemos das nossas ondas mentais, dos nossos pensamentos, que acima de tudo isso, acima de todos nós, encontra-se Jesus e a sua filosofia do amor, que corrige e ampara ao mesmo tempo, sem nunca deixar a sós aquele que o buscam na sua ânsia de serem felizes. Então, ainda há dor e sofrimento, mas há também esperança, há também dias melhores por vir. Obrigada pela atenção. Sueli, a palavra está contigo. Então, é o seguinte, aqui nós estamos iniciando nesse capítulo 11, os justiceiros. Muito interessante, até mesmo o que o título nos passa, não é? De sabermos que existem esses grupos que, no mundo espiritual inferior, se denominam de justiceiros, e isso, às vezes, nós vemos nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, espíritos que se comunicam e dizem que estão se vingando porque eles estão fazendo justiça e que eles são justiceiros, já que Deus não providenciou para que aquela pessoa que tanto mal lhes fez tivesse, então, um fim, uma situação que eles julgavam que a pessoa deveria passar. Mas aí eles estão dizendo, logo de imediato, que como eles estão acompanhando a criatura para se ver se conseguem, através da obsessão, através de um processo de subjugação, conseguir com que as criaturas que eles acham que devem ser levadas, né, para cumprir essa justiça que eles imaginam, então, eles próprios vão fazer isso e vão continuar nesse propósito de levar essas criaturas ao sofrimento, às dificuldades que eles pensam que sejam cabíveis para o caso. Muito bem, então, esse título aqui ele vai apresentar mais adiante também outros aspectos. E vou passar direto porque eu não vou fazer resumo, eu vou pegar pontos, não é? Para nós pensarmos, para nós refletirmos. Então, nós vamos pegar aqui, no capítulo 157, aquele momento em que Allan Kardec, como diz aqui o autor, o emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o sexto, já está corrigido, né? Porque está escrito quinto, mas, na verdade, é o sexto. E o último seria o da renovação social, exatamente este a que nos estamos referindo. Então, no caso aqui, indo olhar quais eram os períodos,
logo de imediato pode-se ver que o da renovação social é o sexto e último, não é? E depois veio a errata também para mostrar que deveríamos mudar aqui. Muito bem, então aí é interessante nós sabermos que seriam esses diversos períodos que se refere aqui o Manuel Filomeno de Miranda. Nós sabemos que no ano de 1862, quase todos sabemos, que Allan Kardec fez uma viagem considerada a maior e também a mais produtiva, em 1862. Eu gosto demais desse livro, que conta a viagem espírita em 1862. Ele ficou 6 semanas viajando e foi a mais de 20 cidades. Ficamos a imaginar, àquela época, a dificuldade da viagem. 6 semanas é muito tempo para aquelas viagens tão difíceis como nós podemos conceber que seriam. Mas ele aguentou firme, foi, e acho que as vibrações dos grupos que ele visitou, de carinho, de homenagens, de amor, de gratidão, o sustentavam, porque os grupos só tinham palavras de amor, só tinham palavras de agradecimento, só tinham palavras que explicavam o quanto o Espiritismo lhes estava beneficiando, ajudando, modificando as suas vidas e assim por diante. Claro que, diante de situação assim tão benéfica e tão assim surpreendente, Kardec vai sentir um fortalecimento para continuar as viagens de cidade em cidade. Todas elas apresentavam grupos que estavam absolutamente, vamos dizer assim, seguidores do Espiritismo, descobrindo as vantagens morais que a doutrina apresentava para a vida deles. E isso, é claro que eles, logo de imediato, comentavam com o codificador para que ele pudesse avaliar o quanto eles estavam sendo beneficiados das suas mudanças, não é? E outra coisa também é que Kardec vai comentar que eram pessoas simples, muitos deles eram operários, um ou outro tinha uma condição melhor financeiramente, socialmente falando, mas um grande número eram pessoas que estavam dando esses depoimentos e pessoas do povo. E, com isso, estavam ali as esposas de muitos deles, e tudo isso fez com que Kardec ficasse muito feliz. Muito bem, isso foi no ano, então, de 1862, essa viagem. Só que, na Revista Espírita seguinte, de 1863, vejamos que, nessa revista, Kardec vai comentar tudo isso e contar como foi a viagem e também vai mencionar a respeito dos períodos do Espiritismo. Observamos que Kardec, com a sua capacidade, o seu conhecimento e aquela possibilidade sempre que ele evidenciava de um poder de síntese, de pegar assuntos complexos e fazer com que ficassem à altura do conhecimento dos leitores ou da maioria dos leitores, e com isso, então, ele vai acabar formulando esses períodos do Espiritismo. Isso é muito interessante, porque ele vai dizer que o primeiro período foi o da curiosidade. Interessante isso, porque vamos imaginar qual foi a curiosidade, né, que ele vai citar, que ele vai mostrar. Ele vai falar exatamente do episódio de Hydesville, ali das irmãs Fox. Ele vai falar, e a data, deixa-me ver aqui, a data foi em 31 de março de 1848. Eu lembrava bem do ano, mas o mês eu não me lembrava. Muito bem, então, em 1848,
ele vai dizer que aquele caso das irmãs Fox é o primeiro período, a curiosidade. O segundo período ele vai denominar de período filosófico, porque foi quando de o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, exatamente em 18 agora, né, fizemos essa comemoração, 18 de abril de 1857. Ele vai falar que esse lançamento deu como iniciado ali, né, o período filosófico. Entretanto, no terceiro período, vai mudar bastante, porque ele vai chamar de período de luta, devido ao Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu em 9 de outubro de 1861. A partir dali, houve uma perseguição que foi se tornando mais intensa, porque o próprio ato de fé de Barcelona já foi uma expressão de, de estar ali contido naquilo tudo, queimando as obras, não é, espíritas. Ali já estava a expressão da revolta, de não aceitar, de coisas que assim ainda não tinham ficado tão explícitas e que, com o Auto de Fé de Barcelona, começaram, então, a serem seguidas aquelas expressões, aquelas perseguições, e isso só foi aumentando. Por isso, houve um período ali muito difícil e também trazia para Kardec uma preocupação, claro. Ao mesmo tempo, a espiritualidade veio para dizer a ele que não se preocupasse, que não sofresse assim daquela forma, porque o auto de fé, ao mesmo tempo, seria uma propagação, seria uma forma de divulgar a doutrina, de chamar a atenção. Entretanto, o espírito Erasto vai trazer uma mensagem nesse próprio período. E essa mensagem é uma extensa mensagem, na qual ele vai falar, porque após o Auto de Fé, não é, houve um conjunto de situações em vários lugares e países de perseguições e críticas ferinas, críticas sérias. E ele vai, então, Erasto, dizer que os espíritas não deveriam se preocupar assim, porque eles não seriam martirizados, conforme os mártires do passado, mas sim perseguidos. Sim, eles seriam alvo de zombarias, seriam alvo de coisas, de perseguições as mais diversas. Podemos imaginar, aí ele não cita, mas eu mesma fiquei pensando, não é, nessas perseguições assim, se a pessoa que está empregada numa firma, numa casa, em qualquer lugar, e evidenciar que é espírita ou seguidora ou que gosta do espiritismo, se aquelas criaturas ali que são os patrões, que comandam, podem despedir a criatura se estiver dentro desse contexto de perseguir, de mostrar abominação contra a doutrina espírita. Mas aí vem depois o período religioso. Nesse caso, Kardec fala apenas uma frasezinha, que foi de breve duração, e que não teve assim uma expressão mais ampla e mais profunda. Porque depois vem a fase intermediária, que é o quinto período, e a fase intermediária ela demorou bastante, sabe? Os elementos dessa fase eram das outras anteriores, mesclados, porque era uma coisa que ele tirava dali, uma ideia, que mostrava um procedimento, alguma coisa desse tipo. Então, ficou sendo uma fase intermediária, porque não tinha ainda qualquer coisa diferente, talvez fosse isso, novidade, para que no sexto, então, ele vai dizer que era o período da regeneração social, conforme está aqui, da renovação social. Eu coloquei errado, eu falei errado, renovação social. Mas Kardec estava muito otimista. O comentário dessa questão da renovação social, porque ele achava
que isso aconteceria no início do século XX, o que não aconteceu. E só foi depois piorando, tendo vários momentos de grandes dificuldades. E Terceira Guerra Mundial, aliás, Segunda Guerra Mundial, e essas coisas somadas fizeram com que o período previsto por Kardec não realmente aconteceu. Porém, vemos aqui na própria obra que Manuel Filomeno de Miranda se refere a esse período atual. E, com isso, a gente pode imaginar essa renovação social vai acontecer com o nosso orbe terreno no rumo da regeneração, porque não conseguimos ver uma renovação social que esteja presente e possa estar, então, norteando o caminho da humanidade toda. Então, para que isso possa acontecer, nós imaginamos, e pelo que ele está dizendo aqui, não é? Vai realmente ser dessa maneira. Ele está dizendo aqui que no período de agravamento da doença, ou seja, ele está falando da virose, né? E dos comportamentos, muitas pessoas agora começaram a surgir desejosas de ajudar, porque também uma parte das pessoas de bem, as pessoas de conduta nobre, pessoas que têm um nível de educação mais completo, enfim, pessoas que já evidenciam ser homens e mulheres de bem. Então, esse número aumentou, claro, vai aumentando, enquanto o outro vai diminuindo, numa proporção mais demorada, né? Talvez a diminuição desses valores ainda de ordem demoníaca, como ele vai falar mais na frente, né? E voltados para o mal. Então, no caso, as pessoas de bem vão cada vez mais acontecendo. E aí elas estão presentes e vão ajudar a mudar a psicosfera, a melhorar a psicosfera, e isso tudo é algo que nós sentimos, não é? A partir dessa compreensão que a doutrina espírita proporciona. Agora, é muito interessante também mencionar aqui quando fala do presidente dessa casa, não é? Dessa instituição. Vejamos aqui. Ainda é a página 159 agora, né? Muito bem, então nos está falando que o presidente é um verdadeiro homem de bem, mas perseguido por esse grupo de espíritos que se denominavam justiceiros. Aí nós vamos nos lembrar, me deu na hora uma lembrança, embora que não fosse feito de uma forma assim, um grupo de espíritos promovendo de uma forma, vamos dizer, mais feroz essa cobrança, o caso de Margarida, no livro Libertação. Por quê? Porque Margarida era ali atormentada por 60 espíritos. Não precisava nem dizer que era justiceiro, que era isso, que era aquilo, era 60 atormentadores, porque alguns estavam ali simplesmente para agradar um ou outro, não propriamente o Gregório, não propriamente dentro da condição da obsessão que era aquela que Gregório preparou para ela. E é interessante que eu gosto sempre de citar uma frase que Gregório, conversando, porque quando entram na cidade de Gregório, André Luiz, Búbio e alguns outros, conversando com Gregório, né, depois daqueles atendimentos, daquela coisa toda que acontece, em dado momento, Gregório vai dizer assim: tenho necessidade do alimento psíquico que somente de Margarida pode me fornecer. Alimento psíquico é uma coisa assim que é marcante você ler uma coisa dessas, não é? Então ele, vamos dizer, ele se desculpava que ele precisava daquele alimento psíquico que ela fornecia. Mas ali também estavam espíritos deformados, não é? Espíritos ovoides.
Meus irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Na nossa reunião mediúnica, eu já dei passividade em dois momentos, duas reuniões diferentes, em épocas diferentes, a espíritos com aparência de ovoides. E então, realmente, são espíritos que, no fim das contas, estão sofrendo muito. Agora, o ovoide, realmente, ele não tem condição de falar, ele externa o seu pensamento, porém, voltado para os crimes cometidos ou remorso. Também pode acontecer isso, não é? Agora, a presença deles, eu vou contar para vocês como foi. Aproximou-se, trazido pelos mentores, não é? Não vem assim, não. É tudo programado. Então, ele veio e o que eu senti da presença dele foi como se ele estivesse sobre os meus ombros. Talvez não estivesse, talvez fosse a parte da vibração, né? Uma vibração que pesou ali. E então ele não falava nada. Porém, o dirigente, que é o nosso irmão Vitor, sempre eu falo isso, vocês já estão sabendo que é ele, né? O Vitor percebeu alguma coisa. Então, o Vitor sempre ele tinha essa sensibilidade de, mesmo que não fosse avisado para ele não tem mediunidade assim ostensiva, alguma coisa, mas que ele sabia, sentia a necessidade do espírito, não é? Então, por que eles vão para uma reunião mediúnica? Para ajudar-se também, não apenas porque para nós é estudo, é ensinamento, é uma série de outras coisas, mas para eles é para ajudar na condição de, aos poucos, irem voltando os implementos do corpo. Porque quando começa essa situação, todos os implementos do corpo, os pés, as mãos, tudo vai desaparecendo, ou seja, desaparecendo bem inteiro, retraindo. Tudo vai se retraindo, de tal maneira que, por fim, fica só uma espécie de uma cabeça, não é a cabeça propriamente, é aquele conjunto todo que tem uma aparência do formato de uma cabeça, mais para oval, e bem maior do que a cabeça, bem maior. Muito bem. Então, o espírito vai sendo ajudado para que aí precisa ter um grupo próprio para isso, para poder fazer esse tipo de trabalho, não é? As vibrações das pessoas do grupo, que não sabendo o que é, porém sentem e sabem de espíritos que às vezes vinham à nossa reunião quando estávamos tratando de determinados casos. E também porque nosso trabalho na nossa casa espírita não era apenas para indivíduos, pessoas, era também para instituições. E, então, instituições federativas, uma opção de coisa que, às vezes, estavam passando por uma situação dramática, um sofrimento, alguma coisa assim. Então, as entidades elas apresentavam as características das situações que as sociedades, as instituições, enfim, estavam passando, não é? Muito bem, então, aqui, no caso da Margarida, né, eu me lembrei por causa do que está escrito aqui a respeito do presidente da casa, que devia estar sofrendo muito, não é? Enquanto a gente está aqui refletindo, pensamos isso. Outro ponto importante, olha, muita coisa aqui que eu poderia falar, mas vai passar do tempo. Eu só vou falar agora aqui também, na página 161, bem no alto da página. Mas vamos primeiro ler as duas linhas aqui da página 160. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres e desejam reabilitar-se, mas por indisciplina e comodidade não lutam, agora passa para 61, né? Não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas
e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens, que se atribuem o direito do mal para a vitória e comando das vidas terrestres, uma das suas utopias, filha do orgulho e do horror. Armadilhas. Kardec se refere a armadilhas, mas dentro de outra possibilidade, completamente diferente. Ele fala que o médium novato, depois de um certo tempo, quando ele acha que ele já é um médium completo, então ele pensa que ele não precisa mais se preocupar tanto, né? Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, é o item 216, para quem quiser ver lá a respeito da armadilha. Mas olha que interessante, ele não fala uma armadilha, ele fala 1000 armadilhas. Não é pouco, não. Quis dizer que são muitas armadilhas. É o que acontece na vida dos médiuns, não é? Determinados momentos em que são postas à prova a fidelidade, o conhecimento da doutrina, a mudança interior, se é realmente sincera, porque nessa hora a pessoa ela não vai poder esconder se ela não está bem segura e não é fiel realmente ao que ela tenta transmitir de fidelidade a Jesus, a Kardec. Se isso é apenas, vamos dizer, uma cortina, né, para tampar a verdade, é claro que aí, nessa hora, uma armadilha faz com que a pessoa caia, não é? Mostre a sua outra face, ou a verdadeira face, não é? Então, nesse caso, ele fala 1000 armadilhas, porque são momentos em que a pessoa, se ela não tiver vigilância, ela cai. Agora, eu quero lembrar aí que a Gisele falou a respeito daquela frase, não é? A respeito do vigiar e orai. Muito bem, eu gosto muito de fazer comparações entre as obras. E, às vezes, o que eu leio na Bíblia, que eu tenho uma Bíblia de 1890, que foi do meu sogro, e é tradução de João Ferreira de Almeida. E é uma Bíblia maravilhosa, capa de couro, está perfeita. Então, eu gosto de ler nessa bem antiga e leio as mais modernas, para fazer comparações. E, no caso, quando eu estava observando essa frase, vigiai e orai, a frase, na verdade, aliás, a frase comumente é dita nos livros que comentam ela, orai e vigiai, mas não é, a verdadeira é vigiai e orai. E aí eu resolvi olhar na tradução do Haroldo, o Haroldo Dutra Dias, quando ele traduziu a codificação, não, a Bíblia não, o Novo Testamento, quando ele traduziu o Novo Testamento. Ele, então, vai usar, em vez de vigiar, ele vai falar... porque, primeiramente, houve uma tradução assim, olhai e orai. E o Haroldo traduziu atentai e orai. Olha bem como que as traduções, não é? Elas podem ser também bem interessantes. O que a Gisele diz, despertai e orai, está muito dentro também da do Haroldo, atentai. Fique atento, preste atenção, não é? Então, aí, a partir daí, a gente começa a verificar isso. Essas traduções são muito importantes, não é? Então, meus irmãos, deixa eu ver aqui a hora, já está na minha fase de terminar. Já falei sobre os ovoides, né? Que é aqui mais para frente, e vamos encerrando com essa parte final aqui, terminada a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos campos de concentração, etc., etc. Eu tenho uma palestra de Divaldo Franco aqui em Juiz de Fora, porque, muitas vezes, como a maioria já sabe, ele veio aqui mais de 50 vezes. E, numa dessas vindas, ele vai falar sobre o campo de concentração, que ele também fala num dos livros dele, o Campo de Concentração de Mauthausen.
E ele, então, vai contar o seguinte, que depois ele quis ir fazer uma visita no campo de concentração, numa daquelas viagens dele. E quando ele chega lá, tem, assim, agora abertos à visitação, não é? Então, tem ali aquela pessoa que vai falando de tudo aquilo que eles podem ver. Os visitantes, né, vão vendo ali daqueles instrumentos de tortura, daquelas coisas terríveis. E aí, a certo momento, Edivaldo pressentindo a ambiência, porque existe o médium psicômetra, aquele que tem a condição de sentir o ambiente, não apenas sentir, mas ver o ambiente de alguma coisa muito antiga, de um crime cometido, muita coisa. Não dá tempo de eu falar, porque psicometria é uma coisa fascinante. Eu estudo bastante isso também. Muito bem, então, e não precisa ser médium, não. O psicômetra ele pode ser uma faculdade dele próprio, mas tem o psicômetra médio. E, no caso do Divaldo, era o psicômetra médio. Então, ele viu ali as atrocidades, ouvia os gritos, aquelas coisas todas. Muito bem. Terminada a visita, ele sai lá para fora, o grupo todo, né? Ele estava com algumas pessoas da doutrina que o estavam recepcionando, que agora não me lembro também. Mas eu tenho isso no meu livro, em um dos meus livros. Então, quando ele vai saindo, vinha um ônibus cujas crianças, um ônibus especial, crianças descendo desse ônibus. E ele observou que quase todas as crianças tinham problemas mentais, problemas de locomoção, problemas de fala, uma quantidade de problemas. Então, ele ficou sabendo que aqueles eram os torturadores daquela região. Então, meus irmãos, a doutrina tem muito para nos ensinar. E aí nós vamos encerrando por aqui, não é? Porque o trabalho de Manuel Filomeno de Miranda é extraordinário. E fica para nós aquilo que também a Gia lhe falou, não é? Procurar ajudar, entender esse momento tão difícil, pessoas com tanto sofrimento, muitas vezes tão perto de nós, porque agora muitos amigos, conhecidos, parentes, passando por dificuldades, sofrimentos, para que nós possamos vibrar sempre com muito amor e também não esquecer da corrente vibratória de preces, não é? Nos mesmos horários, para fazermos uma corrente mundial, que eu sei que vai ter um bom resultado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Su. A gente ficaria aqui te ouvindo até as 9h30, tranquilamente. Muito profundo os seus ensinamentos. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, eu que agradeço. Fica até sem jeito. Querida. Então, agora nós vamos passar para as perguntas, começando com uma pergunta para a Vânia. A obra relata na página 162 que leis absurdas estão sendo elaboradas a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno em favor da leviandade do mentiroso prazer sensual e degenerativo. Vivendo esse panorama dos difíceis dias atuais, pensando no processo educacional das crianças e adolescentes, como devemos proceder, nós pais, para que nossos filhos não se vinculem a estes desequilíbrios morais que se têm apresentado com intensidade. Às vezes, como mãe e educadora, me sinto impotente diante de tantas alucinações da sociedade atual. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos de todo o Brasil. Essa pergunta vinda desta mãe é de toda razão esta preocupação. Quantas coisas nos chegam e influenciam os nossos filhos. Eu vejo aqui os meus netos. Quantas coisas abomináveis estão surgindo
apoiadas em ideias e leis absurdas, como escreve o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Abre aspas, a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família e corrupção da juventude. Nós temos que analisar o contexto em que nós estamos mergulhados, o contexto em que nós reencarnamos, e os nossos filhos também. Há todo um plano divino, como a Gisele muito bem disse, e um plano também das trevas. Então, aquilo que é, de fato, prejudicial e execrável, vai se tornando aceitável, e a sociedade descuidada não se apercebe que são, de fato, coisas degradantes, coisas perversas, destruidoras, porque essas coisas vêm sob disfarces. Hoje, as mães sabem, nós temos influenciadores digitais especializados em entreter as nossas crianças e os nossos adolescentes, mas que são de uma leviandade e uma ética moral execráveis. Nós temos, infelizmente, muito lixo disfarçado de entretenimento, que revelam conteúdos inaceitáveis, quer sejam nos canais da internet, quer sejam nos desenhos animados, em determinadas músicas, danças, filmes. Outro dia, eu lanchando, liguei a televisão e estava passando um desenho, essa semana passada, e o desenho mostrava um dos personagens que havia se suicidado. E aí passava desenho, meus irmãos, ele dando uma facada, caindo aquela poça de sangue, e ele estava sendo homenageado como um herói, porque havia se suicidado, né? Então, olha as influências. Como escreve Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, abre aspas, ele vai dizer que não são poucos, no campo das comunicações da Terra, os decantados multiplicadores de opinião, que sintonizam com as entidades bestializadas, olha que forte, que os submetem ao talante de suas aberrações. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensuais, onde a perversão dos sentimentos é a tônica, e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constitui o panorama da revolta. Faz muito tempo que este benfeitor maravilhoso vem nos avisando, porque ele, estando no mundo espiritual, sendo um benfeitor de elevado pensamento, de elevadas atitudes, ele está vendo tudo isso acontecer e nos traz nos livros. Então, por que tudo isso? Né? Como nós acabamos de estudar neste capítulo mesmo, no parágrafo acima, e que nós não podemos esquecer, porque são instruções para nos ajudar a criar os nossos filhos, a viver neste período que a humanidade está passando. E para a gente, então, adquirir forças. Uma vez que eu sei o que está acontecendo, eu vou focar na fé e na força. Não, isso está acontecendo, não é ao acaso, não é coisas assim que vieram do nada, não. Estão acontecendo e nós sabemos. Olha só o que escreve no parágrafo acima o benfeitor. Criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes, para desestruturarem, aliás, para desfrutarem de sua última oportunidade, e que, se eles não se comportarem, vão ser levados a outros planetas inferiores. Então, esses criminosos cruéis estão renascendo desde algum tempo, infectando mais o mundo. Quando vemos a idiotez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, não temos dúvidas, diz ele,
de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se no planeta reencarnada, esta geração. Então, sabedores desse contexto, desse cenário que nós estamos vivendo, nós temos que tomar atitude. Foi muito falado aqui pela Sueli e pela Gisele, porque este é o cenário, né? Este cenário é verdadeiro, é real, não é história de filme. Muitos pais são antenados e preocupados com aquilo que os seus filhos assistem. E muitas vezes eles os proíbem de assistirem tal conteúdo, selecionando para eles o que é bom e do que não é. Acontece que nem todos os pais têm essa preocupação. E o amiguinho do seu filho assiste qualquer coisa, a amiguinha do seu filho usa palavreados, né, chulos que o seu filho desconhece, daqui a pouco ele está falando também. E como ensinava sempre Raul Teixeira, né? Nós somos dois para educar, às vezes um só, e o mundo todo para deseducar. Fora, meus irmãos, os perigos da internet. Quando mentes perversas encontram o Facebook de uma criança ou de um jovem, cuidemos. Foi muito falado hoje as palavras vigilantes, atentai, despertai. Estas são as dicas. Então, eles descobrem o Facebook da criança ou do adolescente e, através de disfarces deles, do perfil deles, muito bem elaborados, o sujeito é adicionado pelas nossas crianças. E quando elas vão até se tornar vítimas deles. Vimos aí esta semana isso acontecendo. E a pessoa, então, falava, é um filho de Deus, mas a gente vê que ele faz parte desses espíritos que Manuel Filomeno de Miranda vem falando, que tem assim um porte bonito, né, um corpo bonito por causa da genética humana, mas que é tão atrasado ainda, tão atrasado. Então, são coisas que a gente se preocupa mesmo, né? Mas como é que nós podemos criar os nossos filhos? É impossível mantê-los sob uma redoma, nem é recomendável. Já escrevia Isamitiba que os nossos filhos são como navios, né? Ao olhar um navio, diz ele, no porto, imaginamos que ele esteja no lugar mais seguro, protegido por uma forte âncora. Por mais segurança que possam sentir junto aos pais, eles nasceram para singrar os mares da vida. Sim, os nossos filhos nasceram para singrar os mares da vida. Então, o que nós faremos? Deveremos permanecer vigilantes e ativos. Nos fala os benfeitores em seus livros. Vigilantes e ativos. Palavra tão falada hoje, né? Vai dar trabalho? Vai, e muito. Vai ser difícil? Vai, e muito. Eu vejo aqui em casa, eu vejo meus amigos, quando a gente fala não, é um bombardeio. Por que não? Porque você só fala não para mim. E aí vai a mãe explicar de novo, vai o pai explicar de novo. Tem que ser firme. Então, a nossa criança, ela viu o coleguinha cantando uma música degradante, gestos vulgares, como a gente vê, e ela ficou curiosa. E pediu para os seus pais colocarem a tal da música, da dança, lá no aparelho. E os pais, antenados, não permitiram, explicando, né, aquilo que não era bom, que aquilo não era exemplo, mas a criança é imatura ainda, nós precisamos estar a seu lado. E ela vai acabar indo na casa de um coleguinha, vai assistir aquilo que nós não queremos que ela assista e não vai ter condições de despertar, de saber o que é aquilo. Então, o que nós vamos fazer diante da curiosidade, da vontade da criança de não ser diferente? Em pertencer ao grupo, assistir junto. Agora que vem a resposta. Nós vamos ter que nos dedicar, assistir juntos,
analisar junto com a criança os conteúdos execráveis, quer seja de um filme, de uma música, de um desenho, de um influenciador digital, esses são terríveis. Vamos assistir juntos e ir analisando junto com a criança. E ao encontrar as coisas abomináveis, vamos dizer, está vendo? É por isso que a mãe não quer, por isso que o pai não quer. Vamos ensinando sobre os valores nobres, os ignóbeis, de modo que ela tenha senso crítico para distinguir o bom do ruim. E por si só que ela saiba selecionar, se não agora, pelo menos de futuro. Então, meus irmãos, nós sabemos das influências dos espíritos, influenciam não só nossas crianças e adolescentes, mas a todos nós. Então, os pais e as mães desta geração, eles foram convocados por Jesus para serem educadores neste período pelo qual atravessa a humanidade. Nós fomos convocados e nós aceitamos os desafios que foram apresentados antes dessa nossa reencarnação. É como se Jesus tivesse feito uma reunião com as mães, com os pais, e falando, olha, nós precisamos de vocês para que sejam educadores. Vocês estão preparados, mas não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Vocês aceitam? E nós levantamos a mão, né? Aceitaremos. Então, eles vão dizer, estaremos contigo em todos os momentos. E, para terminar, o benfeitor Silvio, Dr. Silvio, no livro Transição Planetária, vai dizer, os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão do amparo emocional e espiritual indispensáveis para este desiderato. Então, meus irmãos, é isso. Vamos ali juntos, não vamos descuidar, vamos atrás, vamos saber o que ele está assistindo, o que ele está vendo, o que ele está jogando, né? Meus netos jogam aqueles jogos horríveis de solta tiro para tudo que é lado, eu falo, mas ele está matando o outro. Fala, não, vó, está matando só gente ruim. Então, olha quanta coisa nós temos que educar. Né? Então, seria isso, eu agradeço a atenção de todos, desculpe aí que eu passei do horário. Muito bem, muito obrigada. As pessoas estão elogiando bastante aqui os esclarecimentos. Agora, nós vamos passar para a querida Eulália. Eu vou resumir a pergunta, porque a pessoa mandou bastante citações aqui, não vai dar para ler. Mas a dúvida da pessoa é com relação aos exilados da Terra para planetas inferiores, mundos primitivos. E ela questiona a respeito da condição evolutiva do planeta Marte, entre outras questões. Nós já passamos a nossa querida Eulália e a convidamos, então, para responder. Boa noite, Eulália. Boa noite, Gisele, querida Sueli. Eu tomei a liberdade de chamar mãe espiritual, porque você ainda é jovem para ser minha mãe de fato. Mas o é de todos nós. Não, eu as lições incomparáveis. Hoje eu ficaria ouvindo você. Realmente, nós, conforme está na pergunta, vamos encontrar na nota de rodapé, no Livro dos Espíritos, pergunta 188, que Marte é um planeta inferior. E depois, à frente, encontraremos em Cartas de uma Morta, em Novas Mensagens, todas de Chico Xavier, que Marte é um planeta superior. Aí está a beleza do Espiritismo, porque na introdução do Evangelho, exatamente na parte 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Kardec nos explica que ele vinha recebendo comunicações de mais de 1.000 centros espíritas sérios disseminados pelos mais diversos pontos do globo. Também nós vamos encontrar em Obras Póstumas, primeira parte, Questões e Problemas, que o Espiritismo marcha de par com a ciência no terreno da matéria. Admite todas as verdades que a ciência demonstra, mas onde terminam as investigações desta
ele começa as suas no terreno da espiritualidade. Então, nós temos um livro do amigo Otacílio Rangel Nascimento, que estuda o livro 1 do Livro dos Espíritos, se chama Das Causas Primárias, e ele é um doutor em física, e nos faz algumas revelações que vão nos trazer o teor de como era a condição à época de Kardec. Então, não existia a genética, né? Não se conhecia ainda a genética. Quando ele questionou os espíritos sobre a vida fora da Terra, até então nada se conhecia sobre esse fato. Não se sabia das constituições físicas dos planetas que compõem o nosso sistema solar. E nada se sabia da existência de outros sistemas planetários, né? Então, isso é muito interessante. Já nesse mesmo livro, no capítulo 8, Formação dos Mundos, ele diz que hoje observações científicas permitem encontrar mais de 1000 planetas, gerando ao redor de diferentes estrelas, mais ou menos vizinhas do nosso Sol, dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. E também diz que já temos modelos de formação de sistemas solares, porém, vamos imaginar que apenas em 1992 se percebeu a existência de planetas fora do nosso sistema solar. E só em 1995 foi anunciado o primeiro planeta. Então, nós vamos entender que foi a doutrina espírita, com esse espírito perquiridor de Allan Kardec, que abriu, que descortinou para um mundo totalmente materialista, altamente intelectualizado, iluminista da França, um horizonte além da matéria. Foi através da doutrina espírita que o elo familiar não mais se destruiu com o túmulo, mas ele prosseguiu após a morte. Então, obviamente, nessa condição familiar, nós vamos entender o que Manuel Filomeno de Miranda está aqui falando, de sermos exilados para outro domicílio no nosso sistema solar. Porque não existem apenas os planetas que nós hoje, através dos mecanismos, conseguimos comprovar. Quando a ciência comprovar algo diferente, Allan Kardec nos diz, deixe as afirmações do espiritismo e siga a ciência. Então, nós temos que levar em conta médiuns diferentes, épocas diferentes, e que cada médium estabelece uma capacidade, porque o médium é intermediário da informação dos espíritos. Então, cada um, através das suas condições morais, mas também orgânicas, porque a mediunidade se expressa através do organismo, podem estar falando do mesmo lugar com visões diferentes. Se alguém vem à Terra e visita Nova York, né, tá aí a nossa Jussara, e for para outro planeta descrever a Terra, e se alguém vier a um local, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem aqueles irmãos das comunidades pobres, e for dissertar sobre o que ele conhece da Terra, nos parecerão dois planetas completamente diferentes. Ninguém vai dizer que é no mesmo planeta. Então, eu acho que nós entendemos, o Espiritismo nos clareia, né, que ainda a nossa ciência, embora todas essas descobertas, está muito longe de realmente ter mecanismos eficazes, instrumentos capacitados para atestar a existência da vida em diferentes dimensões, em planetas que, por ora, para nós, parecem completamente
desolados. Se nós estamos na Via Láctea, numa distância a meio caminho do centro e da borda, e para viajar em qualquer direção, nós precisaríamos de aproximadamente 30 mil anos-luz, ou 30 mil anos viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora, somente na nossa galáxia, nós vamos ter a dimensão da grandiosidade de Deus, em que sistemas solares representam planetas irmãos, muitas das infinitas moradas da casa do Pai, mas indispensável saber que nunca ficaremos sem um Cristo à frente do planeta em que necessitarmos para evoluir e atentarmos para o microcosmo, que é aquilo que está dentro de nós, porque se nós trabalharmos esse sistema que somos, comparados a verdadeiras galáxias, na condição moral, que a Sueli tão bem e a Vânia explicaram, nós estaremos, então, nos adequando à vida melhor, à evolução que encontramos em todo o universo. Então, não há contradições, há visões diferentes e muito, mas muito tempo ainda para a ciência chegar onde o Espiritismo chegou até hoje, e de tudo que disse, não foi desmentido ainda. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Elália. Excelentes contribuições, né, Su? Nós vamos, então, para a terceira pergunta, endereçada ao querido Lincoln. Na página 161, diz, número expressivo que hoje está tentando refazimento nas hostes do amor e da verdade, trazemos as chagas não cicatrizadas dos gravames que nos permitimos. Essas manchas no caráter abrem campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos. Como agir aqueles que queremos melhorar, uma vez que por nossas imperfeições estamos sempre expostos às falências morais? Nesses dias, estamos mais vulneráveis às más influências? As redes sociais não estão potencializando essas nossas fragilidades pela facilidade com que se pode autopromover? Boa noite, Lincoln. Muito boa noite, Gisele. Boa noite a todos os coordenadores e demais participantes desse encontro de luz e de corações. É tão bom rever todos, não? As observações que o Espírito fez a respeito dessa realidade nos trazem uma boa notícia. Número expressivo está tentando o refazimento nas hostes do amor e da verdade. Naturalmente, procuraremos todos nós, diante do conhecimento espírita, a permanecer neste grupo, daqueles que estamos tentando esse refazimento. Esta atitude de tentar transformar-se, auto-iluminar-se, já é um dos remédios que nos conduzem ao caminho da nossa autossuperação e criação de forças interiores que possam nos ajudar a resistir às chamadas tentações ou às más inclinações. Mas o benfeitor nos fala também que nós trazemos do passado chagas não cicatrizadas que produzem um campo vibratório que é conveniente para a vinculação com pensamentos, energias, essa chamada psicosfera no ambiente onde nós estamos, já que entre encarnados e também entre desencarnados, nós temos realidades de pensamentos e ideias muito distintos. Mas como agir, como faz a pergunta, né? São 3 perguntas aí. Como agir aqueles que queremos melhorar? A primeira receita, sem dúvida, será buscar Jesus como nosso guia e modelo, conforme já nos esclarece a questão 725 do Livro dos Espíritos. Esta, sem dúvida, será a forma primeira que nós buscaremos. Jesus é o nosso guia, e o guia existe para ser seguido, o modelo para nos orientarmos a respeito de tudo aquilo que devemos fazer. Como o Cristo nos trouxe a lei de amor, se nós não soubermos exatamente o que fazermos em determinadas situações, como diz Joana de Ângeles, tenta o amor. Porque através do amor, nas suas diversas manifestações, desde o silêncio oportuno, a
paciência exercitada, a tolerância que devemos buscar com as imperfeições dos outros, o perdão das ofensas e outros caminhos dentro da ideia de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, pelo menos teremos no campo de batalha da nossa intimidade elementos de fortalecimento dos nossos valores para combatermos primeiro aquelas tendências inferiores que trazemos dentro de nós, aquelas cicatrizes que ainda não estão curadas totalmente. E, ao verificar esta pergunta, imediatamente ela me levou à pergunta também 919 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz essa mesma questão. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vejam, essa é uma pergunta que todos nós fazemos a nós mesmos diante dos desafios deste momento, desta humanidade onde nós estamos inseridos. E a resposta dos espíritos foi muito breve. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta é uma tarefa muito difícil de ser realizada, sem dúvida, porque nós preferimos, usualmente, mergulhar nas realidades das outras pessoas para apontar especialmente as suas deficiências. Aquelas deficiências que apontamos nos outros, através de uma projeção psicológica, são as deficiências que temos dentro de nós e não reconhecemos. Portanto, ao buscarmos esta orientação dos espíritos de ter este autoconhecimento, nós vamos reconhecer em nós que somos portadores de elementos altamente positivos, de capacidades e possibilidades de desenvolver as nossas virtudes, mas também deveremos identificar as nossas fragilidades. Nessa identificação e ao reconhecê-las, nós vamos trabalhar cada uma delas, sem aquela vontade ou sem aquela pretensão de que possamos nos transformar de um dia para o outro. Vejamos que a mensagem do Cristo já está no mundo há mais de 2000 anos e nós ainda estamos engatinhando em termos de valores morais se comparamos com aquilo que o Cristo nos ensinou. Porém, Ele está conosco, como nos diz o Evangelho, não estamos a sós. No momento em que nós vamos, de alguma forma, melhorando o nosso padrão de pensamentos, da manifestação das nossas ideias, das leituras mais edificantes, os estudos da doutrina espírita, para a qual fomos trazidos nesta encarnação, a fim de avançarmos mais rapidamente o nosso processo de autoiluminação, vamos verificar que isso nos colocará em sintonia com os espíritos bons. Consequentemente, estaremos mais afastados dos espíritos inferiores ou que tentam, de alguma forma, desviar-nos para caminhos inadequados à edificação da nossa alegria do dia a dia e da nossa felicidade. Então, pergunta também se, nesses dias, se nós estamos mais vulneráveis às influências. Nós sempre estamos vulneráveis quando nós abrimos a nossa vigilância, quando deixamos de ter as disciplinas necessárias para manter as nossas ideias em níveis adequados. Então, tudo está dentro de nós. O que está fora são elementos de indução para comportamentos. Podemos receber boas influências que nos ajudam a atravessar caminhos difíceis e melhorar-nos cada vez mais, como podemos também receber ideias indutivas para os caminhos do desequilíbrio. Nós escolhemos. Devemos ter aqui uma vontade forte de fazer a escolha mais adequada. Comenta também a pergunta sobre a questão das redes sociais, se elas não estariam potencializando essas nossas fragilidades. Novamente falamos, as fragilidades estão dentro de nós. Quando nos vinculamos aos assuntos divulgados nas redes sociais, de alguma forma, nos fixamos naqueles que nos conduzem a discussões frívolas, a elementos de deseducação, aquilo que possa denotar as debilidades morais que nós ainda temos, estamos no caminho de caminhar na sombra. Devemos optar pelo caminho que nos leve a seguir a luz. E a luz é o Cristo. Então, irmãos, sintetizando, busquemos Jesus, nunca nos afastemos dele e estaremos seguros nessa nossa caminhada. Obrigado. Muito obrigada, Lincoln.
Infelizmente, por conta do horário, nós não vamos conseguir fazer a última pergunta, que seria para o Marcelo, mas, de certa forma, a Sueli já abordou a questão que falava a respeito da sexta fase, do período de regeneração, então foi respondida. Só gostaria de fazer uma retificação. Eu disse que o livro de Rolomei era do século XIX, na verdade é do século XX. O livro teve a sua primeira edição lançada em 1971. Ele é que quase nasceu no século XIX, então fica aí, para não haver confusão. Agradecemos a presença de todos, convidamos já para a próxima semana, no mesmo horário, mesmo link.